Deus, em algum momento, Roberto, chegou para você e disse: Roberto, eu quero que você me louve. Eu quero que você bajule meu sábado, quero que você fique me adorando e quero que você use o sábado para ficar me louvando o tempo todinho. Ele falou assim pra você. Tanto é, rapidinho, vou te falar sobre isso. Tanto é que aquelas bruxas perseguidas em Salém, lá em 1600 e cacetada, elas foram perseguidas porque elas foram culpadas, né, de grandes mortandades, de doenças que os padres diziam, padres esses que faziam filosofia e que estudava São Tomás de Aquino, certo? Dizia que elas eram culpadas pelos os grandes males que Deus mandava sobre a terra e que precisava purificar a terra dessas pessoas. E a Bíblia é um manual sangrento para psicopatas. E eu digo isso sem medo de errar, viu, pessoal? Sem remorso, tá? Tanto é que eu estou escrevendo agora meu livro, A Psicopatia do Deus de Israel, que é uma análise social, psicológica e jurídica do Deus mais perigoso de todos os tempos. Um livro que vai revolucionar a cabeça do crente, entende? E isso tudo eu conto no meu livro. Você entende? Você não está adorando um Deus de Israel, você está adorando a ideologia de Moisés. Que era feita por pessoas que tinham a cabeça como se fosse um grupo de terroristas. Daquela Exatamente. Época. Pessoas que invadiam terras, entravam, acabavam com as pessoas. Voltei com novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal Portão de Saída. Desta feita eu quero trazer hoje uma reflexão muito forte. E o que eu quero falar é muito interessante e muito importante, principalmente para as pessoas que estão em transição, que ainda têm medo de se desmistificarem, tá? Ainda tem aquela cisma. Será que estou certo? Será que estou errado? Mas eu acreditei por muito tempo. Olha só, a chegada de ateus militantes de racionalidade em podcast tem e ainda vai revolucionar. Tem revolucionado e ainda vai revolucionar. A chegada de ateus como o Sabino. Sabino não é ateu, não, para mim é ateu. Porque ele está do nosso lado, do mesmo lado. Não tem para onde correr. Ele disse que não, mas qual Deus que Sabino acredita? Qual? A consciência dele, ateu. Meu amigo, gente boa. Um abraço a Sabino. Gosto demais. Acredito que a gente vai estar junto em podcast também. Sabino Ferrer Miranda. Cara, o podcast que aconteceu ontem, ali no podcast Três Irmãos podcast, é algo para destravar cabeça, até de camelo, de elefante, de hipopótamo. Eu venho falando aqui muitas coisas também, porque eles levaram um conhecimento a respeito do livro genocida, macabro, sanguinário, sangrento, que é aquilo que você chama de palavra de Deus. É aquilo, crente, que você chama de Bíblia. Na verdade, crente não examina a Bíblia. Crente lê por cima. Crente acredita na Bíblia. Qualquer merda que está escrita lá na Bíblia, que está escrito ou escrita, qualquer merda, o crente acredita porque é Bíblia. Fora da Bíblia, não aceita nada. E os meninos falaram uma coisa muito interessante. Eu pude acompanhar alguns trechos do podcast em que eles falaram o seguinte, que nenhum crente segue a Bíblia. Porque se seguir a Bíblia, vai preso. Preso e fica muito tempo na cadeia. Então, se nenhum crente segue a Bíblia, e não é nem para seguir do jeito que a Bíblia manda mesmo, então eu quero dizer para vocês que os ateus estão no lucro, né? Muito. Porque eles têm a Bíblia como um livro maravilhoso, mas se for seguir ao pé da letra o que está escrito, que o crente, o adepto de Javé, de Jeová, de Jesus, Yavá, ou qualquer que seja lá que interpreta o nome deste Deus judeu, se for seguir 20% do que ele manda, do que ele mandou como lei perpétua,
aí, com certeza absoluta, pode preparar para ver o sol nascer quadrado, porque vai preso. Então não sei por que crente usa a Bíblia. Eu não sei, cara, porque Bíblia, a gente pega a Bíblia para ler para crente e mostrar o que está escrito. E mostrar o que está lá. Então você que ainda está em transição, vai lá e assista o podcast. Assista. Foram mais de 3 horas de podcast ali entre o Ferrer e o Miranda. Eu fiz um vídeo que chegou de manhã de muitos inscritos do meu canal, porque tem muita gente lá no meu WhatsApp pedindo que realmente eu fizesse um vídeo pedindo para que um dia estivessem juntos eu, Jason Ferrer, Miranda e Sabino. Ia ser legal, porque eu tenho muitas coisas que eu ia falar também a respeito do livro Genocida, né? Algumas histórias macabras ali das histórias dos reis de Israel e principalmente daqueles reis que eram do lado de Deus, tá? Porque se você não sabe, tinham reis ali da era Salomão pra cima. Vem ali o quê? Saul, primeiro rei. Aí depois vem Davi, depois Salomão. Depois Roboão, aí divide os 2 reinos. Um reino é dividido por 2 por conta do pecado de Salomão, segundo o que está escrito. 10 tribos ficam para o reino chamado Reino de Israel, da região setentrional, região norte, e 2 tribos ficam para o Reino do Sul, como Reino Meridional. Muitos reis depois de Salomão dominaram ali, segundo a história, que tudo na verdade não passa de mitologia, viu gente? Algumas pessoas devem ter existido, alguns reis devem ter existido, mas a história é totalmente mitológica, muitas mentiras também, quando a gente fala das histórias da Bíblia, deixando claro que nós falamos por hipótese esses personagens terroristas. O Jason Ferrer deixou claro que vocês cultuam na igreja, dando bons exemplos deles, como o de Moisés, Davi e outros, tá? Talvez nunca tenham existido. Apenas personagens ali para enganar trouxa, enganar besta, né? Saindo ali do judaísmo para o cristianismo romano, que faz uma salada de fruta e joga você para comer esta salada. Na verdade, não é nem de fruta, não. É salada de vidro, gilete, caco de vidro, gilete, prego. E você engole todo dia, crente. Que você não examina, você lê. E você lê por cima, alguns textos também. O crente é tão leigo, tem crente aqui, na minha região, que tem mais de 50 anos de besterol religioso e escravidão evangélica. Mais de 50 anos carregando Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, cultuando a Bíblia, muito mais do que o próprio Deus da Bíblia. A palavra de Deus é um livro lindo, eu não fico sem este livro, não pode falar mal do livro. E quando eu falei que o Deus do livro mandava matar criança amamentando, criança de peito, por conta de vingança, não acreditou. Não está escrito isso na Bíblia não. Mais de 50 anos. Quando eu falei alguns textos que o Jason Ferrer falou lá, e o Miranda, não acreditou. E quando você abre e passa na cara e mostra, aí, mas tem que interpretar de outra forma. Então, a desgraça que a religião faz na mente humana. Vocês estão entendendo? Aqueles reis ali, estou falando um pouco também aqui do que eu conheço de história de Bíblia, né? Foram 25 anos. Os reis que eram contra o Deus de Israel, que eram rejeitados pelo Deus de Israel, não eram diferentes dos reis que eram a favor, todos terroristas. Reis contra reis, muito sangue derramado, muitos inocentes mortos. Temos reis como Josafá, rei segundo a vontade de Deus,
Ezequias, segundo a vontade de Deus. Lá para o reino do norte tem Acabe, que já não era segundo a vontade de Deus. E era tudo briga, e morte, sangue, guerra o tempo todo, segundo a história. Por isso que aquela região lá é uma região que parece que ama derramar sangue. Não sei o que é, de pessoas de outras nações. Tanto de Israel como daqueles vizinhos ali, faixa de Gaza, Irã. É tudo farinha do mesmo saco. Irã, faixa de Gaza, ali, Hamas, Líbano, Afeganistão, Iraque, tá? Israel, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo do mesmo sangue. Naquela região ali que proliferou este povo. Gostam de matar. Quer queira ou quer não. E principalmente inocentes. As guerras que estão acontecendo lá, misericórdia. Aquela coisa toda. Eu falo que guerra, terrorismo não era para existir. Mas infelizmente a própria Bíblia endossa isso, tá? Aí o crente pega o livro e ele venera o livro. Ele venera o livro. O livro é o livro mais lindo do mundo. Eu também pensava assim. Mas quando você vai ler com raciocínio, quando você vai ler como criança, não, mas quando você vai ler como uma pessoa adulta, primeiro capítulo da Bíblia você fica agnóstico. E se você não ficar pelo menos, não precisa nem ser ateu, se não ficar pelo menos agnóstico e dizer assim, não, talvez eu continue acreditando em um Deus, agora não esse aqui. Se não a mente dele, no primeiro capítulo da Bíblia, não raciocinar, então infelizmente, dentro da cabeça dele, né, para não falar uma palavra um pouco mais forte, ao invés de ter miolos, tem ovos mexidos, né? Para ficar mais light, para não falar que é estrume, né? Ovos mexidos no lugar dos miolos. Mexidos na cabeça de cada um deles. Porque o primeiro capítulo do livro, é um absurdo de contradição. Do primeiro versículo até finalizar. E quando vai chegar ali para a morte de Abel, Caim mata Abel, porque o Deus Todo-Poderoso não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel, porque era a oferta de sangue. O outro ofereceu oferta de cereais, Deus não quis, e Deus permite que Caim mata Abel. Aí ali começa mais contradição ainda. Se só existiam Adão, Eva, Caim e Abel, de onde aparece a mulher de Caim quando ele foge dali e encontra a mulher para casar? Crente não vê isso, né? Crente não vê essas contradições, não. São várias contradições. E quando vem entrando ali no Êxodo, é só sangue derramado, é contradição, é Deus dando mandamento e pisando em cima do próprio mandamento. Aí quando entra, eu tô falando dos primeiros cinco livros chamados de Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, até Deuteronômio, você só vê coisa desgraça ali, você só vê morte, você só vê injustiça e Deus pelo meio. Quer dizer, um Deus mental, porque eu não estou aqui criticando um Deus, cara. Deixa claro. Eles que inventavam, faziam as maldades e os terrorismos, colocavam na conta de Deus, caso existiram. Eu estou falando assim, na linguagem do crente, porque para mim tudo aquilo ali é uma mitologia. Mas eu estou falando de narrativa. Narrativa do que vocês acreditam como verdade. E pregam nas igrejas e pulam línguas estranhas, e joga a cadeira pro ar, e roda. Tudo que vocês fazem é mental. Deixando claro. E aí começa uma série de muito terrorismo, cara. Mas é muito terrorismo. Saindo ali de Êxodo, Josué, Juízes, e aí vai. O livro de Juízes é um arsenal de terrorismo. Aquelas guerras, Sansão, Eude, Débora e vários. Aí quando entra ali na história de Saul, Davi, aí terrorismo continua. Quando entra na história de Salomão e entra nos reis do Reino do Norte, do Reino do Sul, terrorismo só vai deixar de acontecer mais ou menos já lá no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, chamado de Veterotestamentário. Ali, o livro de Malaquias. Aí entra o Novo Testamento. Aí começa terrorismo contra a criança. Vão matar muitas crianças lá
para chegar em Jesus. Aí Jesus é levado para o Egito, o menino Jesus. E ali não para. E aí vai começar uma série de tantas coisas ruins também, já no início do Novo Testamento, até chegar na crucificação, da humilhação do Jesus que você acredita que é seu Salvador. Aí entra, e quando chega no livro de Apocalipse, vai falar de tantas desgraças, de tantos acontecimentos, de tantas... Moço, a Bíblia de Gênesis até Apocalipse é um livro sangrento, ordinário, um livro miserável. Aí você pega alguns textozinhos ali para achar que a Bíblia é linda e maravilhosa. Você não conhece de Bíblia. Você só apenas acredita em Bíblia e lê por cima. Se você examinar, você vira agnóstico, no mínimo, no primeiro capítulo da Bíblia. Ou então você vai passar o tempo todo levando sua família para a igreja, no besterol, naqueles cultos lá, palitozinho e gravata. Na minha família tem um monte. E não sabe que está adorando a um Deus que foi criado mentalmente, que é um Deus mental dos judeus, que é genocida, que é sanguinário, que é vingativo. Está no livro de Naum, está dizendo que ele é o Senhor da vingança. Livro de Naum, não é eu que estou falando aqui, não. É o livro de Naum que está falando, tá? Que a vingança pertence ao Senhor. Então é um Deus vingativo, é um Deus que passa o tempo todo destruindo vidas de inocentes por conta de outras pessoas que fizeram alguma coisa que ele não se agradou. Jason Ferreira falou uma coisa muito interessante no podcast. Então depois você vai lá no podcast e examina todo. Eu não vou colocar nada aqui do podcast, mas você examina o podcast até o final. Eu duvido que se você não vai abrir a sua mente. Eu duvido. Aí, se não abrir, não tem jeito não. Aí nem Machado consegue mais abrir seu crânio de jeito nenhum. Linguagem figurada, viu, gente? Linguagem figurada. Machado da racionalidade. Se você assistir aquele podcast com Jason Ferreira e Antônio Miranda. E aguarde, quem sabe um dia eu estarei lá, viu? Então você vai observar o seguinte. É um livro totalmente sanguinário. Você acredita nisso porque você não lê com raciocínio, porque você foi feito uma lavagem cerebral na sua cabeça desde a sua infância, desgraçada, e para você tem que respeitar o livro, mesmo o livro sendo cruel, mesmo o livro sendo uma coisa que preconceituoso, tudo que não presta tem no livro, na Bíblia. Eu estou falando porque eu já li várias vezes. Aí você pega sua família, vai pra uma igreja e fica lá que nem um besta. Aí vai participar da Santa Ceia. A Santa Ceia. E a ceia é um ato que demonstra sacrifício, onde você bebe o sangue de forma figurada e come a carne de um ser humano de forma figurada, que morreu por você. Que merda. Eu tenho que finalizar aqui para não ficar extenso o vídeo, mas eu volto com novos argumentos, novas indagações. Mas esse vídeo foi para falar um pouco do meu conhecimento, um pouquinho do meu conhecimento, apenas uma pinceladinha do que eu posso falar em podcast também. Agora, assista o podcast lá. Assiste até o final, as palavras do Jason Ferreira e as palavras do Antônio Miranda, e vocês vão ver o que é racionalidade, conhecimento daquilo que está escrito, e interpretação e exegese e hermenêutica. Aí sim, você vai entender, porque o Malachê engana vocês, o Marco tá engana vocês, o Edir Mocego engana vocês, o Valdemídio Sandiabo engana vocês, toda essa tropa. O RR da mentira engana vocês porque eles querem dinheiro. Porque eles sabem do que eu estou falando. Eles sabem do que o Jason fala, do que o Antônio fala. O Rodrigo Tripa engana vocês. Todos eles enganam vocês para ganhar dinheiro. Porque eles sabem que este livro teria que ser rejeitado por alguém que realmente sabe que o que está escrito não é coisa boa para ninguém. Tem algumas coisinhas ali, alguns conselhos. Você nem precisa disso para fazer o que é bom. Nada contra a fé. Você pode continuar crendo no que você querer, depende de você, não tem jeito mesmo. Sou contra rasgar a Bíblia, sou contra quebrar estátua, sou contra quebrar a igreja, sou contra qualquer intolerância religiosa, sou contra qualquer tipo de vandalismo e racismo religioso, sou contra, mas a crítica eu faço dentro daquilo que eu li e do que está escrito. Não tem como você riscar e rasgar o que está escrito. Está escrito, se você não acha que está escrito, então você infelizmente não tem miolo na cabeça, não tem neurônio na cabeça, tem ovos mexidos. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. Portão de
de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.